dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Todos os dias estamos aqui de domingo a domingo, a partir das 6 horas da manhã, sempre trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus para o nosso coração. E hoje não será diferente. Deus tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Eu tenho certeza que é uma palavra que vai nos abençoar. Amém? Toda a palavra de Deus, ela nos abençoa, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos direciona. Amém, queridos? Então sejam todos bem-vindos. É uma alegria ter você aqui junto comigo. Vamos juntos começar esse dia na presença de Deus, na presença daquele que tudo pode, na presença daquele que tudo faz, daquele que é Senhor e Deus sobre a nossa vida. Amém? Sejam muito bem-vindos. Amira, bom dia, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Ruth, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Jaciane, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Dulciana, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Querida Alessandra, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Amém? Vamos chegando, já vai deixando aí o seu like, o seu joinha, isso ajuda no crescimento do canal. Aquele que ainda não se manifestou, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe, bom dia. Se você é novo no canal, se inscreva, clica no botãozinho aí, inscreva-se, ativa o sininho, todo dia, sempre tem um vídeo novo no canal, e você é avisado, tá bom? E se você se inscreveu agora há pouco tempo, demora mais ou menos um dia aí pro YouTube habilitar para que você possa usar o chat, tá? Então às vezes você tenta escrever aí, você não vai conseguir, se você é recém inscrito no canal. Então amanhã provavelmente já pode, tá bom? Mas fica aqui o meu bom dia, o meu carinho, seja muito bem-vindo. Já vai deixando aí o seu like, o seu joinha, e vamos que vamos, porque Deus tem uma palavra para ministrar no nosso coração. Amém? Deus é bom, Deus é fiel. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Todos estão me ouvindo bem? Amém. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, tem colocado durante esses dias. Bom dia, dona Heloísa. Deus te abençoe, querida. Eu quero compartilhar com vocês que é uma palavra que eu creio que vai nos dar uma direção, vai nos dar um entendimento melhor sobre algumas coisas. A live de hoje é uma pergunta. Eu e você estamos aqui vivendo, eu e você estamos numa jornada de vida, todos nós. Estamos vivendo um dia de cada vez. E, na verdade, a nossa vida é um conjunto de dias que são vividos. A pergunta é o seguinte: teremos o mesmo destino? Eu estou indo para o mesmo lugar que você? Você está indo para o mesmo lugar que eu? Isso é uma pergunta que de vez em quando a gente precisa refletir. Para onde estamos indo?
Eu costumo dizer que se você não tem uma direção, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar é lugar. Se você não tem uma direção definida na sua vida, qualquer direção vale. A pergunta é: para onde você está indo? Qual é o seu destino? Entenda que o amanhã, o dia seguinte, pode ser considerado um destino. Você chega amanhã? A nossa vida, ela tem um prazo de validade. A nossa vida tem um prazo de validade. Eu não sei quando, eu não sei como. Bom dia, Elaine, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Precisamos entender isso. A nossa vida, a minha e a sua, ela tem um prazo de validade estabelecido. Nós temos um destino, onde vamos chegar. A pergunta é o seguinte: teremos o mesmo destino? Eu quero ler com vocês um versículo muito conhecido de todos nós. Na verdade, é uma porção da palavra muito conhecida de todos nós, que está no livro de Daniel. Daniel foi um grande homem de Deus. Daniel foi separado por Deus, ele tinha algumas características do céu. Ele era um jovem. Daniel foi exilado, ele foi preso, ele foi para o cativeiro babilônico. Se você ler o livro de Daniel, você vai entender a sua história. Mas eu quero ler com vocês uma porção da palavra que está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Presta bem atenção nessa palavra. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou Jerusalém. Sitiar é cercar. E o Senhor entregou, olha só, o Senhor entregou o rei de Judá, o Jeoaquim, nas mãos de Nabucodonosor. E também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Nabucodonosor, colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou a Aspenaz, que era o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas que foram escravos. E esses homens que Deus mandou, que o rei Nabucodonosor mandou escolher, eles faziam parte da família real, da nobreza de Jerusalém. Eram jovens que não tinham defeito físico, de boa aparência, eram homens cultos, inteligentes, e eles dominavam vários campos do conhecimento. E eles foram capacitados para servir o rei de Israel, o palácio do rei. E Aspenaz devia ensinar a língua e a literatura babilônica. Arildo, eu vou remover um, porque senão me dá spam, tá? Quando for publicar, publica uma vez só, tá bom? A gente vai estar orando. E o rei babilônico designou uma porção de comida e de vinho da sua própria mesa, da mesa real, para esses homens. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso,
Estaremos orando, Emilene, em nome de Jesus. E depois disso, eles passariam a servir o rei. Entre esses jovens estavam alguns que vieram de Judá, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos oficiais, Aspenaz, mudou o nome deles, ou seja, mexeram na identidade. Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Daniel, contudo, agora presta bem atenção, essa é a chave desse versículo. Daniel decidiu, foi uma decisão, de não se tornar impuro com as comidas e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster desses alimentos. E Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Para vocês entenderem o contexto, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, se tornou um povo rebelde. Se desviaram do caminho do Senhor, abandonaram a sua fé. E Deus permitiu, entenda que tudo está debaixo da permissão de Deus. Deus permitiu que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, era o império que estava crescendo naquela época, invadisse Jerusalém, levasse o seu povo escravo e pegasse os utensílios do templo de Jerusalém, de Judá. E dentro desses escravos tinham alguns homens que eram da nobreza de Jerusalém, que eram homens cultos, homens que tinham conhecimento, que eram homens sem defeito, para servir no palácio do rei. E Aspenaz, que era um dos chefes do palácio, da corte do rei Nabucodonosor, teria que ensinar esses homens a língua babilônica, o comportamento babilônico, a cultura babilônica. E eles ainda teriam que comer a comida do próprio rei. Agora, se coloque nessa situação. Você está num outro país, numa outra cultura, num outro tipo de adoração a um Deus que não era o seu Deus. Mudaram seu nome, ou seja, simbolicamente mudaram sua identidade, mas tem um detalhe. Daniel não se contaminou, independente de onde ele estava, independente de ser escravo ou não. Queridos, eu e você estamos no mesmo barco. Eu e você estamos nesse mundo. Simbolicamente, entenda uma coisa. Muitas coisas na Bíblia a gente chama na teologia de figura de linguagem. Figura de linguagem. Isso significa que o fato realmente ocorreu, foi uma realidade naquela época, porém trazendo para o nosso tempo presente, ele representa figuramente algo que precisamos observar. Eu vou dar um exemplo. Quando você lê lá em Êxodo sobre o faraó, sobre o Egito, trazendo para o mundo hoje, para o nosso tempo contemporâneo de hoje, bom dia, Olga e Miriam, sejam bem-vindas. Faraó significa Satanás. Egito significa o mundo. Então Satanás escravizava as pessoas, como deixou os hebreus escravos. O Império Babilônico também representa o mundo. Nabucodonosor, o rei desse mundo. Estamos nesse mundo, eu e você. Nesse mundo corrompido, nesse mundo onde os valores e os princípios estão invertidos, onde existem pessoas más. Estamos aqui.
Eu e você estamos no mesmo barco. Só que eu te pergunto, estamos indo para o mesmo lugar? Estamos na mesma direção? Independente de onde estamos e a situação que estamos, precisamos decidir. Ou nos corrompemos, ou nos entregamos a esse mundo, ou mantemos os nossos princípios e valores do reino de Deus e continuamos na jornada de volta para casa. Como eu sempre falo nas lives aqui, estamos voltando para casa. Existe um destino que nos aguarda. Estamos nesse mundo como Daniel estava na Babilônia. Mas o texto é muito claro. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar. Queridos, entenda que as nossas decisões, elas definem o nosso amanhã. Nunca esqueça disso. As nossas decisões, elas definem o amanhã. As nossas decisões definem a nossa direção. O texto é muito claro. Daniel decidiu. Existiam ali na época vários escravos. Com certeza, os escravos comeram comidas da Babilônia. Mas Daniel se posicionou, independente de onde ele estava. Ele teve um posicionamento de fé, ele teve um posicionamento de propósito, ele teve um posicionamento de princípio, ele teve um posicionamento de valores, e isso definiu o seu destino. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: para onde você está indo? A cada dia que passa, estamos mais perto de algum destino. O problema é o seguinte: qual é esse destino? As suas decisões, o seu posicionamento vai estar definindo isso todos os dias. Deus permitiu que aquele povo de Judá fosse entregue na mão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Deus permitiu, porque aquele povo estava corrompido, aquele povo estava se desviando dos caminhos do Senhor. Entenda uma coisa, queridos, eu já falei isso algumas vezes aqui, eu vou repetir. Deus não tem prazer no meu sofrimento e no seu sofrimento. Deus não tem prazer na minha dor e na sua dor. Ele nos ama, Ele nos quer ver bem. Mas Ele permite que certas coisas aconteçam para você estar mais próximo dEle, para você o reconhecê-lo como Deus, para você entender que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, para você entender que você é limitado, limitada, para você entender que você tem suas fraquezas, para você entender que você precisa depender de Deus para tudo. E essas percepções você só vai ter na aflição. Bom dia, G. Deus te abençoe, querida. Percebe? Não que Deus causou a dor. Não, Ele não causa dor. Pelo contrário, Ele é amor. Mas Ele permite que certas coisas aconteçam na minha vida e na sua vida, para que você comece a ter percepções sobre Deus que você não teria se tivesse tudo bem. Queridos, eu confesso que hoje eu vivo coisas na minha vida
que eu dou graças a Deus por aquilo que eu passei. Existem situações na minha vida que estão acontecendo hoje, que estão me dando clareza, que estão me dando percepções que eu não tinha. Por isso eu glorifico a Deus, por tudo que eu vivo, por tudo que eu passo, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Quando Nabucodonosor invadiu Judá, várias pessoas morreram. Mas muitas foram levadas como escravo. Mas devido à sua fé, Daniel se manteve decidido não se contaminar com a comida do rei. Queridos, a minha oração é que eu e você decidimos todos os dias, venhamos a decidir todos os dias, a não se contaminar com as coisas desse mundo. Porque uma decisão, hoje, ela define o nosso amanhã. Queridos, é uma pena quando eu vejo pessoas se corrompendo por tão pouco. É triste de ver pessoas negociando seus valores, seus princípios e principalmente a sua fé por tão pouco. Por isso que precisamos sair do raso, porque quando estamos no raso, nós nos corrompemos com mais facilidade. Mas quando nós nos aprofundamos, saímos do raso, domingo retrasado eu preguei sobre isso. Quando saímos do raso e mergulhamos na profundidade do relacionamento com Deus, nós ficamos mais seguros e não nos corrompemos por tão pouco. As tentações existem, as iguarias desse mundo existem, o mundo tenta nos convencer. Então, se você estiver no raso, existe uma grande probabilidade de você se corromper. Por isso, se aprofunda. Se aprofunda no relacionamento com Deus. Decida não se contaminar com as coisas desse mundo e siga em frente. A partir da decisão de Daniel de não se contaminar com as coisas da Babilônia, a sua vida teve uma mudança radical. Radical. Começou uma reviravolta na sua vida. Entenda que ele estava no mesmo barco que todos os jovens. Como eu e você, estamos no mesmo barco da vida. Estamos nesse mundo. O meu mundo não é diferente do seu. O seu mundo não é diferente do meu. Em termos de local, de vida, de jornada. A diferença está nas decisões que eu tomei e que tomo na minha vida e as decisões que você tomou e que você toma na minha vida, na sua vida, como qualquer outras pessoas. Porque as decisões, elas definem destinos. As escolhas definem a jornada. Mas, olhando friamente, eu e você estamos no mesmo lugar. Estamos no mundo. As tentações que você sofre, eu às vezes sofro também. As que eu sofro, você sofre também. Como outras pessoas no mundo todo. Esses homens, Daniel, seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles estavam no mesmo barco que os outros jovens que estavam na Babilônia como escravos. Mas, queridos, o destino de Daniel e dos seus amigos foi completamente diferente do que os outros.
Basta olhar para o seu vizinho. Basta olhar para os seus amigos. Através das decisões e as escolhas que eles fazem, você consegue identificar o destino, para onde eles estão indo. Para a morte ou para a vida? Para a morte ou para a vida? E é interessante que esses jovens todos, que estavam na Babilônia junto com Daniel, com seus amigos, nem sequer são lembrados na Bíblia. Mas a Bíblia fez questão de relatar. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes estão ali registrados, porque fizeram a diferença através das escolhas e decisões que fizeram. Ei, faça a diferença. Se destaque no meio desse mundo. Você é diferente, você é separado por Deus. Eu sou humilde, não quero me destacar. Não estou falando disso. Se destaque através das suas atitudes. Se destacar não é aparecer. Se destacar é ser reconhecido. O destaque tem a ver com honra. Não estou falando para você se aparecer, não é isso. Mas que o mundo te reconheça como uma pessoa que não é deste mundo. Daniel foi lembrado nas Escrituras, porque ele fez a diferença, independente de onde ele estava, por causa da sua decisão. Queridos, a minha oração é que a minha decisão e a sua decisão façam diferença nesse mundo e que nos leve para um destino que Deus espera de nós. Amém? Vocês estão comigo? Esses jovens, Beltesazar, que é Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, foram testados na sua fé, mas eles venceram através das suas decisões. E eles terminaram seus dias como governadores, pessoas de alta influência na Babilônia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não precisa responder aí no chat, não. Responde para você mesmo. Você influencia os ambientes que você passa? Você influencia o ambiente que você está, seja na sua casa, seja na roda de amigos, seja no seu trabalho. Esses homens influenciaram a Babilônia, se tornaram governadores, grandes sábios e pessoas de alta influência no reino, por causa da decisão de não se contaminar. Queridos, estamos nesse mundo, mas não precisamos viver como esse mundo. Eles estavam na Babilônia, a identidade deles foram trocadas, mudaram o nome. O nome naquela época representava muita identidade. O nome deles foram mudados. Eles estavam na Babilônia, mas não viviam como babilônicos. E dentro dessa decisão de Daniel, eu quero compartilhar com vocês o que está dentro dessas decisões, dessa decisão de Daniel. Qual é o pacote dessa decisão? Quais foram as decisões que Daniel tomou? E que eu espero que seja exemplo para você nesta manhã. Bom dia, Renata. Deus te abençoe, querida. Primeira coisa que eu quero compartilhar, que está no verso 8 do texto que lemos. Daniel decidiu não se contaminar.
Daniel decidiu não se envolver com as coisas daquele reino. Decidiu não comer uma comida que poderia estar consagrada a outros deuses. Ele decidiu não se dobrar àquela situação, mesmo sendo escravo, mesmo estando ali. Eu vou dar um exemplo muito simples, mas de uma clareza para você entender. Uma das funções pastorais é realizar casamento. É fazer uma cerimônia. Então, às vezes, as pessoas nos chamam para celebrar o casamento deles e de outras pessoas, parentes, enfim. E a gente vai celebrar o casamento. E às vezes são pessoas que não compartilham da mesma fé, mas porque um irmão, uma irmã da igreja pediu que fizesse o casamento. E algumas vezes eu já passei por essa situação de terminar o casamento e pedirem para ficar para a recepção. E aí nessa recepção rola músicas, pagode, não tenho nada contra, queridos. Eu sei que eu estou falando com adultos aqui, eu estou dando só um exemplo. Bebidas, pessoas se embriagando, e eu bebendo a minha água, meu refrigerante. Fico 5 minutos na recepção, no máximo 10 minutos, falo para minha esposa, vamos embora. Já cumprimos a missão, fizemos aquilo para qual Deus nos chamou para fazer, que foi realizar esse casamento. Vou lá nos recém-casados, me despeço, agradeço e vou embora. Porque não tem a ver comigo. O ambiente não é para mim. Percebe? E foi o que Daniel fez, ele não se contaminou com aquele momento da escravidão. Eles decidiram não comer animais impuros, não comer a comida do rei, alimentos que foram oferecidos a ídolos, que eram consagrados antes de ir para a mesa do rei. É só estudar a história babilônica, você vai entender o que eu estou querendo dizer. O texto não diz que a comida era consagrada, mas estuda a cultura babilônica, estuda a história babilônica. Você vai entender que os alimentos eram consagrados a vários deuses antes de ir para a mesa do rei. Para Daniel e para aqueles amigos dele, comer dessas iguarias e beber dos vinhos significava que eles iam concordar com aquilo tudo. Eles decidiram não se contaminar. Sabe, queridos, vemos aqui um gesto de santificação, separação absoluta entre o que é certo e o errado, entre o que é limpo e o que é sujo. Para você é tudo normal? Para você está tudo bem? Se é normal, se está tudo bem, você precisa rever os seus valores. Você acha que está tudo certo, você precisa rever os seus valores. Olha para o mundo. Você acha que está tudo normal? Você acha que está tudo bem? Não tem problema nenhum. Vamos que vamos. Sabe aquela música, Deixa a Vida Me Levar? Se você está assim, você precisa rever os seus valores. Você precisa rever os seus princípios. Você precisa ver a sua fé. Você precisa ver para onde você está indo, qual é o seu destino. Temos o mesmo destino? Teremos o mesmo destino? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Assim foram alguns de vocês, Paulo está dizendo, se corromperam, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
Algumas pessoas se corrompem, algumas pessoas deixam o mundo levar. Mas, queridos, entenda, eu e você, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor, como nosso Deus, nós fomos lavados, santificados, justificados através do nosso Senhor Jesus Cristo e através do Espírito Santo que habita em nós. Nós não somos desse mundo. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso na live. Existem pessoas da nossa família que, se você olhar, se corromperam. E oramos para que volte, para que continue nos caminhos que Deus deu para ela. Existem amigos. Eu tenho vários amigos que eu oro por eles, porque eles estão encantados com o mundo. O mundo é mais atrativo. E é mesmo, não podemos ser hipócritas. O mundo é mais atrativo. O mundo dá mais prazer. Os bens, as riquezas, o poder, o cargo, é atrativo. Sabe, queridos, ontem eu vi uma publicação, até comentei com a minha esposa, eu não vou citar nomes aqui por questões de ética, mas um pastor, na verdade um bispo, né, ele reconhece como bispo de uma grande igreja, ele disse assim: o meu nome é bispo fulano de tal, pastor executivo da igreja tal. Quando eu olhei aquilo ali, eu lembrei de uma carta de Paulo, o apóstolo Paulo, onde ele se apresenta para a igreja, na escrita, e ele diz assim: eu, apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo de Cristo. Percebe a diferença, queridos? Ah, pastor, mas era naquela época. Não, isso não muda. Isso não muda. E eu confesso que eu olhei aquilo ali e me entristeceu. Quando eu me tornei pastor, as pessoas me chamavam de pastor, Pastor Fernando. O nome pastor me incomodava. Eu tive que trabalhar isso dentro de mim para aceitar isso. É isso aí, Amira, mantenha-se firme. Tenha certeza que o que é seu, Deus já tem pronto. Então, por muito tempo, as pessoas falavam: Pastor Fernando, eu tive que trabalhar isso aí, porque eu sou pastor, eu tenho consciência disso. Eu fui chamado para isso. Mas sabe, a nomenclatura me incomodava. Hoje eu já consigo administrar isso, mas no início eu ficava falando para mim mesmo: quem sou eu para ser um pastor? Quem sou eu? Eu sou apenas um servo do Deus Altíssimo, filho do Senhor. Você já viu aquelas pessoas que se apresentam? Qual é o seu nome? Eu sou pastor fulano de tal. Não estou perguntando o seu cargo, estou perguntando o seu nome. Tem gente que pega o nome, o título e coloca no nome, como se fizesse parte do nome. Sabe o que é isso? É encantamento do mundo. É querer ser reconhecido pelo mundo. Daniel não passou por isso. Daniel falou: não, eu estou aqui, eu não quero me contaminar com essas coisas. Eu quero seguir em frente. Eu estou escravo, eu estou na Babilônia, eu estou no mundo, mas
eu tenho meus princípios, eu tenho meus valores, eu tenho a minha fé, eu tenho as decisões que vão definir o meu destino, eu tenho... Percebe? Daniel se tornou governador da Babilônia, como José se tornou governador do Egito. E tenha certeza, eles não se apresentavam como governador Daniel, como governador José, não. Eu tenho certeza disso. A Bíblia não fala, não relata como eles se apresentavam, mas eu falo por causa do caráter, da índole, da postura, da fé, do posicionamento. Percebe onde eu quero chegar? Então Daniel não se contaminou. Não se contaminou. Levítico, capítulo 20, versículo 8, diz assim: obedeçam aos meus decretos, é Deus dizendo, pratiquem, eu sou o Senhor, que te santifica, que te direciona, que te gera destino. Amém? Então a primeira coisa, Daniel não se contaminou. Segunda coisa, que faz parte do pacote da decisão de Daniel e dos seus amigos. Segunda coisa, Daniel decidiu se esforçar. Porque isso, queridos, exige esforço. Porque estamos nesse mundo. O mundo está aí. Não podemos negar isso. Existem ambientes, existem pessoas, existem situações. Então, a decisão, para ela ser mantida, não basta só decidir, você tem que manter a decisão. Toda decisão, ela precisa se manter. Eu, por exemplo, um dia aceitei caminhar com Jesus Cristo. E todos os dias eu preciso fazer um esforço pessoal para me manter nessa decisão de viver em Cristo, por Cristo e com Cristo. É fácil? Não, eu tenho carne, eu tenho desejos, eu tenho vontades, eu tenho propostas do mundo. Por isso um esforço. Você acha que Daniel não queria comer as carnes que eram oferecidas para ele? Ele decidiu se alimentar só de vegetais. Ele fez um esforço para que isso acontecesse. Ei, decisões que geram destinos passam pelo esforço diário de se manter na decisão. Vou repetir. Decisões que geram destinos passa pelo esforço de manter-se na decisão diariamente. Existem coisas que eu não concordo. Eu vejo, assisto, fico ali na janela observando, mas eu não me envolvo, porque eu não concordo. Não está dentro dos meus princípios e valores que eu aprendi em Deus. Então eu não me envolvo. Vejo acontecer, oro, me entristece, mas não me envolvo. Falo, não, Senhor, isso não é para mim. Isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com o que eu aprendi do Senhor. Então eu decido não me envolver. É uma decisão. Ah, mas fulano de tal se envolveu. A questão é ele e Deus, não tem a ver comigo. Lembra da pergunta que Deus vai fazer quando pessoalmente nos encontrarmos, face a face. Deus vai perguntar para mim e para você, o que você fez com a vida que eu te dei? A única vida que eu te dei. O que você fez com ela? Se corrompeu? Se distraiu? Se envolveu com as coisas que não era para se envolver?
Ah, pastor, mas Deus perdoa. Perdoa, claro, ele já perdoou. Uma coisa é perdoar. Outra coisa é você permanecer no erro. Quando Jesus pega aquela mulher em adultério, que levam a mulher para ele, pega em adultério, e eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus, os fariseus, aqueles hipócritas, os sumos sacerdotes, chegaram lá, falaram, olha, a lei de Moisés manda apedrejar quando uma mulher é pega em adultério. E o Senhor, o que o Senhor tem a dizer? E Jesus, muito sábio, diz, aqueles que não tiverem pecado, então, atirem a primeira pedra. Jesus foi na ferida de todo ser humano, que é o pecado. Todos nós pecamos. Jesus nem olhou para eles. Jesus ele estava escrevendo na areia. Estava lá com o dedo numa areia escrevendo. E aí ele escuta as pessoas chegando com a mulher sendo carregada pelo cabelo. Essa mulher foi pega em adultério. Todo mundo querendo apedrejar, todo mundo com pedra na mão. A lei de Moisés manda apedrejar. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? E Jesus continuou escrevendo, paz, tranquilo, cheio de sabedoria e graça. Ele diz, quem não tiver pecado aí, atira a primeira pedra. E um por um vai largando a pedra e vai embora constrangido, envergonhado diante de Deus. Porque todos pecaram. E Jesus vira para aquela mulher e fala, cadê os seus acusadores? E a mulher diz, Senhor, eles foram embora. Ele falou, vá, eu também não te acuso. Só que é interessante que Jesus dá a última frase para ela, antes dela ir embora. Jesus diz para ela, vá, e não peques mais. Não cometa mais adultério. Então, quando tivermos face a face com Jesus, ele vai dizer o que você fez com a vida que eu te dei. Você permaneceu no pecado, eu te perdoei, mas você permaneceu. As suas decisões vão te dar outro destino. Não esse aqui. Percebe? Percebe a gravidade das decisões? Então se esforça para manter na sua decisão de andar com Deus. Se esforça para manter a sua decisão de não ser levado por esse mundo. Se esforça para manter a sua decisão de viver em paz, de viver uma vida íntegra, que as pessoas olham para você e enxerguem Cristo. Se esforça para ser um representante de Deus nessa terra. Se esforça para continuar sendo filho, filha de Deus. Se esforça para viver os princípios e os valores que Deus determinou e te ensinou. Se esforça para manter a decisão que um dia você tomou de andar com Cristo. Isso vai exigir esforço. Foi o que aconteceu com Daniel. Ele se esforçou. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos e não temais, nem vos espanteis diante deles. Não fique com medo, não se espante com as coisas desse mundo. Se mantém firme, porque Deus continua dizendo, o Senhor, o teu Deus, é com você e Ele não te desamparará. Mas se esforça. Amém? Essa palavra que eu quis deixar para você. Duas coisas só. Não se contamine e se esforce, porque isso definirá o seu destino. E a pergunta é, eu e você, teremos o mesmo destino? Estamos no mesmo mundo, estamos no mesmo barco, mas teremos o mesmo destino? Tomar uma decisão não é fácil.
Mas entenda, sustentar a decisão é mais difícil ainda. Tomar uma decisão é difícil, eu sei que não é fácil, mas manter, sustentar a decisão que você tomou é mais difícil ainda. Então não se contamine com esse mundo e se esforce para se manter assim. Eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. E depois Marcos, capítulo 13, versículo 13. E com esses dois versículos, eu quero terminar essa live. 2 Timóteo 3,14. Timóteo era um jovem pastor, estava começando seu ministério. Estava pastoreando a igreja de Éfeso, ele era discípulo de Paulo. E Paulo ensina Timóteo dizendo o seguinte: quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu. Eu quero dizer isso para você nesta manhã. Quanto a você, querido, quanto a você, homem de Deus, mulher de Deus, permaneça nas coisas que vocês aprenderam e das quais vocês têm convicções, porque vocês sabem de quem vocês aprenderam. Não foi de mim, foi de Deus. Então permaneça. Permaneça. Marcos capítulo 13, versículo 13. Todos odiarão vocês, por minha causa, palavra de Jesus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a pergunta é: teremos o mesmo destino? Teremos o mesmo destino? Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei qual é a direção que eu estou. Eu sei para onde eu vou. Eu tenho convicção. Mas todos os dias eu preciso decidir não me contaminar com as coisas desse mundo. Eu preciso me esforçar para manter essa minha decisão. O meu desejo é que você faça a mesma coisa. Não se contamine com as coisas desse mundo. Não perca tempo com isso. E se esforce para ir até o fim. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração esses dias e eu quis compartilhar. Que essa palavra possa ser um alerta para a sua vida, possa ser um encorajamento, possa ser uma chamada para você voltar para a direção que Deus te deu. E para que você continue firme nos caminhos, nos propósitos que Deus definiu para a sua vida. Você tem um chamado, que é a sua própria vida. E você precisa permanecer nesse chamado até o fim. A sua salvação depende disso. O seu destino depende disso. Então não se contamine e se esforce. Essa é a palavra de hoje. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença nesta hora, agradecidos por esse novo dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos acordar. Como eu sempre falo aqui, se acordamos, é porque os Teus planos continuam de pé. Se acordamos, Senhor, é porque o Senhor não desistiu de nós, apesar de nós, o Senhor não desistiu. Se acordamos é porque a história que o Senhor tem conosco ainda não acabou. Por isso, Pai, nos sustenta.
nos mantém na direção correta, nos mantém vivendo os princípios e os valores que aprendemos do Senhor. Nos dê a graça suficiente, nos dê a força suficiente, Senhor, para continuar vivendo um dia de cada vez e fazendo aquilo que alegra o teu coração, tomando decisões que definem o nosso destino, decisões baseadas na tua palavra, decisões baseadas naquilo que aprendemos do Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, tira de nós tudo aquilo que não provém da tua vontade. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, que nos distancia da tua presença. Mas queremos nos esforçar, queremos não nos contaminar com as coisas desse mundo, pelo contrário, não somos desse mundo. Queremos viver o reino, queremos viver a tua graça, o teu favor sobre as nossas vidas. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, Pai, eu te peço, nos guarda, nos protege, nos livra do mal, nos livra das armadilhas e nos faça viver, Senhor, completamente entregue a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu peço por esses que estão online comigo agora, que são representantes de suas famílias. Estenda a tua boa mão, Pai, abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa os negócios dessa família, e que eles possam continuar crescendo na graça, no conhecimento, entendendo melhor a cada dia quem Tu és e se alegrando na Tua presença. Ah, Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu alerta. Que o Senhor continue nos abençoando em tudo, Pai, em nome de Jesus. Não peço só por eles aqui, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles sejam tocados por essa palavra, transformados por essa palavra. E que eles possam viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. É no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. E amém. Amém, queridos. Espero que essa palavra tenha te fortalecido, te encorajado, te alertado e que você permaneça fiel àquilo que um dia transformou a sua vida. Que você permaneça fiel àquilo que Deus tem para você. Não se desvie. Não se desvie. Não negocie a sua vida por tão pouco. Amém? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho de vocês. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais uma live, mais um momento na presença de Deus. Eu sei que Deus já vai preparar uma palavra para amanhã, porque Ele sempre tem uma palavra para todos nós. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que você tenha um domingo abençoado. Daqui a pouco estarei na igreja também, vai ter o culto lá das 10h30, depois vai ter o culto das 7 da noite. Hoje eu não estarei pregando, mas estarei lá cultuando a Deus com todos. Amém? Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim permitir. Não vá embora sem deixar o seu like, não vá embora sem compartilhar. E depois que o vídeo estiver aí já gravado, guardado no YouTube, entra lá nos comentários, comenta sobre o vídeo, o que você aprendeu, o que você entendeu? É bom ter o feedback de vocês. Isso me ajuda a melhorar, isso me ajuda a caminhar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. E até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.